Fala rapaziada do canal Super Life, Diego aqui, apresentando mais um Tá na Área pra vocês. Hoje, segunda-feira, vamos fazer a retrospectiva da última rodada que teve do Brasileirão, que ainda terão jogos hoje, mas vamos falar dos melhores jogos que tiveram no final de semana: o Corinthians, São Paulo, o Palmeiras, Flamengo, o Santos e muito mais do futebol europeu também. Então, vamos com o primeiro assunto, eu sempre na companhia de Rude aqui comigo. Salve! E vamos aí falar dos diversos assuntos que ocorreram nesses últimos dias. Para começar, falar infelizmente, né, do meu time, o Santos, que tá muito mal, tá pior do que o ano que caiu. A gente trouxe essa arte para ilustrar bem para vocês. Estamos na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até esse momento, no ano que caiu, o Santos estava com 11 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. Então estava com um retrospecto bom. Não é retrospecto de time que vai cair. Esse ano, o Santos está com 4 pontos, 1 vitória e 5 derrotas. Ganhou só uma partida contra o Atlético Mineiro em casa. De resto, só perde, empatou uma em casa também, mas está muito ruim o Santos esse ano. Um elenco até melhor do que tinha em 2023, no ano que caiu. Não dá pra entender o que tá acontecendo. O elenco é fraco? É, mas melhor do que o de 2023. Então, o Santos tá, assim, sendo chacota de todo mundo. E não há perspectiva de melhor assim. Ainda mais sem o Neymar, que pode estar velho, quebrado, morto, aposentado, mas ainda faz uma diferença boa. O que você acha aí do nosso peixão, Rude? Você acha que vai sair dessa? Eu gostei da... Nosso peixão, caramba, é Corinthians. Eu gostei da sua definição do Neymar, né, mano? Como Morto, é que é? velho, quebrado, quase aposentado, mas ainda faz a diferença. Não, mas é verdade. Agora, falando sério, que nem eu falei na última gravação, eu não acho o Santos um time horroroso, assim, que nem o Sport, o Vitória, que pra mim são sérios candidatos a cair. Mas a pausa para o Mundial vai ser determinante, tanto para o Santos como para as outras equipes. Eu não vejo no final do ano, que o campeonato, se não me engano, vai até 23 de dezembro, né? Eu não vejo Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo com gás para manter esse pique. Então, nessa, o Santos e os outros times de baixo pode ter essa vantagem mesmo do descanso e tirar ponto dessas equipes que teoricamente são como é que posso falar? Estão mais cansadas, né? Exato, estão mais descansados, pontos que não seriam computados, entendeu? Sim, aham. Não, eu concordo. Hoje em dia o Santos tá nessa draga aí de não ganhar de ninguém. Mas essa pausa pro Mundial em junho, julho será fundamental. E também com a volta do Neymar, que se ele ficar bem, ele pode ajudar. Ele tá previsto para retornar no final desse mês de maio, começo de junho. Então, onde o Santos começará a ter jogos mais difíceis, mais pegados. Tem a volta da Copa do Brasil também, que o Santos empatou com o CRB na Vila Belmiro. Mas essa pausa pro Mundial pode ser fundamental e ajudar o Santos e outros times que estão mal a não caírem para a segunda divisão e até brigarem por uma Sul-Americana, uma Libertadores, que é algo que eu não acho inviável pro Santos, com um time que tem uma Sul-Americana não tá de mau tamanho não. E fazer uma perguntinha pro Rudy, se ele achava em 2023 que o Santos ia cair, tipo, com o elenco que tinha, se tipo tava mais nítido que ele ia cair em 2023 ou tá mais nítido agora? Não, atualmente né? Parece que tá mais nítido porque parece que não tem luz no fim do túnel. Mesmo o Neymar, você falou xoxo, capenga. Ele é um oásis no elenco. Ele é uma estrela perto de um deserto, cara. E no time de 2023 tinha o João Paulo ainda, tinha uma boa zaga. Tinha o Soteldo, que estava melhor do que esse ano e tudo mais, mas esse ano é porque o grande problema é que os times, quando caem, para voltar a ser o que era, demora um tempo. E o Santos eu sinto que ele meio que repetiu a estratégia do Corinthians, trazendo o Ronaldo, trazendo um cara midiático para trazer a torcida para si. Só que o Corinthians tinha uma base que era o time que subiu em 2008. O Santos eu não vejo assim. É uma base já envelhecida, com o Gil que tem... Você dá risada, né? O Gil que está para se aposentar. Tem o Brazão que é muito bom goleiro, mas pode sair. Eu não vejo peças
como em 2023, quando caiu. Mesmo que tenha caído, era um elenco competitivo. Esse elenco toma um gol e se abala. Que nem era para ter sido expulso o jogador do Santos com 3 minutos. Teve o pênalti que, na minha opinião, o juiz não marcou. E é isso, mas o que você acha dessa situação aí? Você que é o Santista aqui. Olha, honestamente, eu tô muito triste. É. E eu espero que piore. Deve estar triste, sim. Não, o Santos tá deprimente de se ver jogar. Quinta-feira eu fui ao estádio ver o Santos CRB pela Copa do Brasil. O time tomou um apavoro pro CRB dentro de casa. O CRB, com todo respeito, mas é um time da segunda divisão, que até alguns anos atrás estava na Série C, Série D. Então, não pode. O Santos pode ter caído e tal, tá mal, mas é um time de Série A, é um time grande. Não pode tomar apavoro pra esses times. Mas não é só contra o CRB. Todo time que o Santos joga, o Santos é inferior. Então, a situação tá muito ruim, tá muito difícil. No jogo que o Rudy falou ontem contra o Grêmio, teve o pênalti que não foi marcado. O Luan Pérez muito mal, não é o mesmo Luan Pérez da primeira passagem. Não foi não foi marcado, ele deu uma baita enteada no atacante do Grêmio. Era pra ter sido expulso, já tava com um amarelinho. Então, é isso, Santos não... Eu não tenho muita esperança como torcedor mesmo. Pra mim, se não cair esse ano, tá excelente e pode acabar. E só para complementar, Diego, o que o Santos não pode é perder dentro de casa e confronto direto. Se tivesse empatado ontem, seria um grande resultado, sabe? Mas perder para o Grêmio, que também não tá bem, é um forte concorrente também. E eu acho que o elenco do Grêmio é pior do que o do Santos. Apesar que eu vejo que o Grêmio tem treinador, né? O Santos tem um interino lá, à espera do Tite, enfim, né? Mas o que o Santos não pode fazer é perder dentro de casa, cara. Sei lá, empata, dá algum jeito, até vir o Neymar de novo e tentar um milagre, dizemos assim. Mas eu acho que no meio do ano, que nem eu falei na pausa para a Copa do Mundo, vai ter contratações. Não vejo esse caos todo, não. Talvez por eu estar de fora, eu não sinta que o Santos vai ser rebaixado. Apesar de estar fazendo muito esforço, né? O Santos tá pedindo. E vou dar uma visão aqui de torcedor. Em 2023, como foi o primeiro ano assim que o Santos caiu, né? A torcida foi meio que demorando para se acostumar que realmente ia cair. Então o caos em si entre torcida, dirigentes, jogadores foi começar muito mais tarde, tipo lá para 19ª, 20ª e pouca rodada. Então demorou muito pro clima pesar e os jogadores acordarem. Agora não. Agora tipo o Santos já tá mal na 5ª, 6ª rodada, a torcida já tá protestando. O jogador que tá mal, a torcida tá vaiando muito. O Guilherme tá sendo muito perseguido. A organizada tá querendo invadir sala de imprensa, vestiário. Então já tá um ambiente mais difícil para o jogador e fica ruim pro clube em si. Eu tava até comentando com os amigos meus que pra mim esse começo de ano já tá me relembrando flashbacks de dezembro de 2023, quando caiu lá pro Fortaleza. Infelizmente, mas isso pode ser bom que ou os jogadores e os dirigentes acordam e falam: opa, se a gente não se ligar, vai cair. Ou vai cair de novo e só resta aceitar e esperar até o fim do ano. Mas o ano pro torcedor santista, pra mim, será longo. E só uma pergunta como alguém que está triste com essa situação e tudo mais. Você acha que mais umas 2, 3 rodadas nessa situação, se for eliminado da Copa do Brasil, continua o técnico? Então, eu acho que não continua, mas o problema não é técnico. Porque você pode ver, até que no ano que caiu, começou com o Oder Hellmann, aí foi pro Paulo Turra, foi pro Aguirre, e depois pro Marcelo Fernandes. Quase 5 técnicos em um ano. O problema do Santos, desde aquela época, não é técnico. São jogadores que vestem a camisa que não tem vontade, não tem raça de jogar pelo Santos. Então, pra mim, essa aqui é a pior coisa. Porque o Kleber Xavier acabou de chegar, jogou contra o CRB e contra o Grêmio. Ele é um bom treinador. Tudo bem que é o primeiro trabalho sério dele como treinador, mas só dele ter tirado já 5 pessoas que jogaram contra o CRB pro jogo do Grêmio, você já vê que o cara pelo menos tem culhão. Ele tirou 5 lideranças, que o Guilherme, o Gil, tirou o Veron, então tirou caras que eram importantes, o Pituca, e substituiu. Então o cara tem culhão, vamos ver. Tem que dar tempo. Pra mim não tem que ficar trocando o técnico várias vezes não, porque não adianta. E esse assunto aí Então, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras é um time encardido, né? Já tá
mais de 5 anos aí ganhando tudo e todo ano os caras disputam. Eu, por ser santista, não gosto do Palmeiras. Os caras ganham todos os títulos possíveis em cima do Santos, Copa do Brasil, Libertadores, tudo que se imaginar. E ontem eles jogaram contra o Vasco lá no Mané Garrincha em Brasília, porque adivinha, o estádio deles estava tendo show. Porque mais tem show do que tem jogo de futebol. E ganharam do Vasco de 1-0, gol do Vitor Roque, que o primeiro gol dele pela camisa do Palmeiras custou baratinho, né, Rudy? Só 150 milhões de reais o Vitor Roque para fazer seu primeiro gol só depois de 12 partidas pelo clube do Palmeiras. O Palmeiras está bem, vai disputar novamente o título do Campeonato Brasileiro até o Mundial. Porque é como o Rudy falou, tudo bem que o Palmeiras tem elenco, mas eu acho que não consegue também segurar a disputa do brasileiro até o final do ano, ainda mais que tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem o Super Mundial. Então acho que vai ficar difícil para esses times que estão em todas as competições possíveis. Mas o Palmeiras jogou bem ontem contra o Vasco e tá na vice-liderança, só atrás do Flamengo. Eu assisti um pouco do jogo, aquele lance do finalzinho do primeiro tempo que o Everton vai espalmar a bola e cai no pé do João Pedro, e o João Pedro dá uma de cobertura e o Girai tira de bicicleta. Eu acho o Palmeiras um bom elenco, sim. O Palmeiras tem um time entrosado, tem um ótimo técnico, mas ele tem mais sorte do que juízo. Porque tem jogo que ele faz excelentes, tipo o contra o Internacional. Foi um jogo excelente. Mas contra o Vasco, contra o próprio Fortaleza, ele tem mais sorte do que juízo. A sorte acompanha quem é bom, mas tá demais já, né? Não pode só depender da sorte. Tem times que tem muita sorte, tem times que tem muito azar, igual o Santos. Não voltando tanto ao assunto do Santos, mas todos os gols que o Santos toma é uma cagada da zaga, assim. Alguém chuta, a bola esbarra na zaga, sobe pro cara do Grêmio fazer o gol, igual no jogo de ontem. O jogo contra o Fluminense, o Samuel Xavier deu um chute lá da fora da área, a bola bateu no tornozelo do Escobar e foi no ângulo. Então é o que o Rudy falou, tem times que tem muita sorte, tem times que tem muito azar. Mas o Palmeiras já tá com sorte e competência também, querendo ou não, já faz um bom tempo. Vou ver esse assunto aí, Diego. Isso aí me interessa, hein? Agora eu falo do time do Rudy, o Timão. Corinthians ganhou de 4-2 do Internacional em uma partida bem polêmica, como sempre, né? Corinthians e Internacional sempre fazendo partidas polêmicas com direito à expulsão, a gol mal anulado, pênalti mal anulado. Pra mim, o Corinthians mereceu a vitória. O time do Corinthians é bem encaixado no ataque, principalmente quando do meio pra frente resolve jogar. A defesa pode estar ruim, pode fazer as cagadas que for, mas o ataque resolve. O time do Inter também é um bom time, mas pra mim é sempre aquela mesma história. Faz um gaúcho bom, começa o brasileiro bem, liberta bem, aí depois só ladeira abaixo. Mas gostei do time do Corinthians contra o Internacional, mereceu a vitória e também tá começando a brigar lá em cima. O que você achou da partida aí, Rudy? Não, a partida foi ótima, foi movimentada, o meu time ganhou. Mas falando sério agora, o Dorival, ontem ele escalou basicamente o mesmo time do Emiliano, né? Porém, é a formação do 4-4-2 em linha. Já vi uma diferença brutal, assim. Tanto que você falou do ataque. O ataque não estava tão eficiente que nem teve no sábado. A defesa continua a mesma coisa. Mas já tem aquela proteção que eu tinha citado aqui. Do Ranieri e do Martinez. Eu não colocaria o Martinez ainda. Colocaria alguém mais pesado ali, mas tudo bem. O Hugo, infelizmente, eu acho que ele não deve mais vestir a camisa do Corinthians, porque é o Hugo Farias, né, o lateral. Porque, não sem condições. Todos os ataques saíram do lado dele. Quem estava fazendo cobertura é o Romero. E o Romero já tem 35 anos, né? Então, atacar e defender já fica difícil. Para mim, teve o pênalti sim do Inter. Não deveria ter anulado aquele lance do Memphis, que foi o segundo gol anulado. O do Yuri e o Bidu divide de forma faltosa, sim. Então, placar justo. 4-3, põe no DVD já é. Com direito a muita reclamação pelo zagueiro do Inter, Vitão, que chamou os árbitros de porcaria. Falou que sempre quando vai jogar contra o Corinthians é 12 contra 11. Pra mais uma história aí de Inter e Corinthians.
Mas só para encerrar esse assunto, o Inter já entra peleado contra o Corinthians, né, cara? O Inter já entra com essa história de revanche, de rivalidade, que é unilateral. O Corinthians não tem esse sentimento pelo Inter. E isso atrapalha muito também a arbitragem, sabe? E, cara, eu não vejo como roubalheira, porque se fosse assim, teriam dado os 2 gols do Corinthians. Beleza, não teve o pênalti pro Inter, mas se tivesse má intenção, teria dado os 2 gols pro Corinthians. Sim. Então não vejo como roubalheira, meter a mão e tudo mais, enfim. Que nem eu falo, tem time que já perde antes de entrar, sabe? E isso é ruim, né? Porque acaba até afetando o espetáculo da partida em si. Mas agora, próximo. Ó quem tá aí. Empatou. Que novidade. São Paulo empatou mais uma partida agora contra o Fortaleza em casa. O tal do Morumbi. Morumbi Raiz não tá mais fazendo tanto efeito. Eles não estão ganhando mais de ninguém. Só ganha de um time. Adivinha de qual? Do Santos. Todo mundo ganha do Santos. Tá mal? Chama o Santos. Mas voltando a São Paulo. São Paulo empatou mais uma, tá invicto, mas com 6 empates e uma vitória só, que é contra o Santos. Se continuar desse jeito aí, invicto, não sei não, hein? Porque não querem demitir o Zubeldia logo, tá evidente que o trabalho dele é fraco. Tudo bem, agora tá voltando o Lucas, Oscar, vamos dar mais uma oportunidade. Mas pra mim, se empatar ou perder mais 1 ou 2 jogos, fora o Zubeldia, e olha que eu não sou São Paulino, mas um aviso pro São Paulo. Mas o jogo foi bem xoxo, empate, não tem empate muito legal. E São Paulo tem que agilizar aí para começar a ganhar, porque senão a situação começa a ficar tensa. Se só empata, os times lá de embaixo também uma hora começam a ganhar. Aí fica estreita a situação. Acompanha esse joguinho aí, xoxo, Rude? Não acompanha nada. Tinha Ainda coisa melhor bem. pra fazer na sexta. Ainda bem. Mas o São Paulo também é outro time que no meio do Mundial também, nessa pausa, ou troca de treinador ou continua a mesma coisa. Que nem, teve muitas reclamações porque perdeu o Dorival pro Corinthians e tudo mais. Infelizmente, tivesse mandado o Zubeldia embora. O ano passado já tinha esse diagnóstico que não ia dar certo. Manteram por causa da rescisão dele, que é milionária. E se continuar assim, vai empatar. Então, indo para o ímpar, tudo igual. Empate. Mas o São Paulo tem um bom elenco também. O Lucas e o Oscar são fora de série. O Luciano também é bom para o time de São Paulo. Não acho ele bom jogador, mas o São Paulo encaixa. O Caleri também melhorando do joelho. Que não eu falo, no meio do ano é que vai começar outro campeonato, cara. E o São Paulo pode, assim, né, se trocar de treinador, se contratar mais peças, principalmente para lateral, pode dar bom. Mas se manter o Zubeldia e trocar depois dessa pausa aí, vai complicar. Só pra finalizar esse assunto de São Paulo, você trouxe até o Dorival, não sei se você viu, Rude, que os torcedores do São Paulo, da organizada, pintaram o Dorival no muro que tem lá do Hall dos Campeões da Copa do Brasil, e a ilustração do Dorival foi pintada, então quer dizer que eles ficaram bem magoados, bem tristes pela ida do Dorival ao Corinthians, mas pra mim faz parte do futebol. Futebol é dinheiro, onde oferece mais o pessoal paga, a gente tem que amar e respeitar o nosso clube. Quem vai, vem, jogador, vai, vem, treinador também. Só pra encerrar. O que você falou também é aquele negócio. Pode apagar do muro, pode rasgar a camiseta, pode tirar o pet, pode fazer o que quiser. O cara tá na história, não adianta nada. Sabe, o Dorival, que eu saiba, a família dele era palmeirense, o tio dele jogou no Palmeiras. Então ele ganhou a Copa do Brasil, tem que apagar a história dele, do tio dele lá no Palmeiras. Cara, não tem essa. É que nem você falou, que nem o corintiano. Ficou bravo com o Tite, se ele assumiu o Santos, se ele voltar para alguma seleção, daqui a 2 semanas ele treinar alguém, vai fazer o quê, cara? Quem paga mais a situação, tivessem mandado o Zubeldia embora. Mas ele estava na seleção. Ele saiu da seleção. E o ano passado, ano retrasado, que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Corinthians não contratou o Dorival por pouco. Ele foi pro São Paulo. E, porque foi pro São Paulo, não treino no Corinthians. Não existe essa, sabe? Não. Que nem na época, agora vou entregar a idade, hein? Na época do Ricardinho lá, que trocou o Corinthians pelo São Paulo. Cara, o Danilo veio,
Uhum. Era do São Paulo, ídolo do São Paulo, foi pro Corinthians, tá tudo certo, cara. Agora, se ele se magoou, a culpa era a direção, vai cobrar a direção, não adianta nada pagar o muro, né? Apagar o muro não apaga a história. O cara conquistou a única Copa do Brasil que o São Paulo tem. É. E esse Agora, assunto aí? ó quem tá aí. Gabigol, já jogou no Peixão, não quis voltar pro Santos pra ir pro Cruzeiro, mas tá começando a desencantar. Gabigol ontem começou no banco na partida entre Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Tava 1-1. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Caio Jorge, bom centroavante que tá voltando a Que era jogar de bem. quem? Que era de quem também. Você pode ver, é um negócio engraçado. O Santos, o time dele é muito ruim, mas cada equipe que você olha tem 2, 3 jogadores bons que foram revelados lá. O Corinthians tem jogador Santos, o Flamengo tem, todo mundo tem, o Cruzeiro, o Palmeiras, todo mundo. Só o Santos que não tem mais jogador. Mas voltando ao Gabigol, ele entrou quando a partida já estava 1-1. O gol do Flamengo quem fez foi o Arrascaeta. E aos 90 minutos de jogo, já nos acréscimos, teve um pênaltizinho. E pênaltizinho, ele gosta. Foi bater contra o goleiro Rossi para marcar contra o seu ex-time, Gabigol, que estava sendo vaiado e xingado por alguns torcedores do Flamengo no estádio. Bateu o pênalti e ele errou. Só que no rebote, ele fez o gol, falando e consagrando a lei do ex, né? Que a lei do ex não falha. O Arrascaeta fez contra o Cruzeiro, o Gabigol fez contra o Flamengo. Eu gosto do Gabigol, bom jogador. Queria que ele tivesse vindo pro Santos, mas infelizmente não rolou. E acho que ele pode dar certo assim no Cruzeiro, ainda mais com a dupla com o Caio Jorge, que também tá inspirado. E você, Ruth, gosta do Gabigol? Gosto. Gosto dele, da personalidade dele. É o jogador. Tá nem aí. Eu gosto disso. Esse cara que, tipo, põe o uniforme do Corinthians, põe o uniforme do fulano. Mano, é futebol. Dane-se, sabe? Ele só tem que respeitar a instituição dentro do campo e tá tudo certo. E a torcida, enfim. Mas o Gabigol é um ótimo jogador, sim. Se ele fosse pro Santos, mudaria o patamar do Santos. Mas como ele não foi, que pena, né? Ficou triste com essa situação, já falei. Mas, mas o Gabigol é um ótimo time, um ótimo jogador, sim. Se o Yuri Alberto fosse negociado, eu queria que o Corinthians fosse atrás, porque não é jogador para banco de reserva e uma hora isso vai acabar incomodando ele. Eu acho que se o Cruzeiro não começar também a evoluir, a pôr ele para jogar mesmo que seja ruim, vai dar ruim, entendeu? O Cruzeiro é que no começo do ano quis trazer todos os medalhões possíveis e agora tá meio que sofrendo por isso. O Dudu vai embora pra assinar com o Atlético Mineiro. Não sei se vocês acabaram vendo isso. Vai ter que pagar 15 milhões ainda pra multa rescisória do Dudu. Então vai pagar 15 milhões pro cara ir jogar no rival. Então tem algumas questões de planejamento do Cruzeiro que não adianta ter só dinheiro. Você tem que ver direitinho o que fazer com ele. Mas com o Gabigol foi uma boa coisa. Mas 15 milhões. O Dudu já tava dando errado no Palmeiras, cara. O Dudu ele operou lá, teve o problema. Ficou 2 anos fora praticamente. E o Cruzeiro investiu porque quis. Sabe? Eu acho que nem você falou, o Palmeiras não. O Cruzeiro só quis trazer medalhão para contornar uma situação. E não é assim. Que nem o Cássio. O Cássio, beleza, um goleiro, eles não tinham goleiro e tudo mais. Mas, cara, se ficar mais 2 anos. Já sabe. O Fagner não tinha necessidade, entendeu? Enfim, mas o Cruzeiro tem um ótimo time. A zaga do Cruzeiro eu acho muito boa. Tá se ajustando, mas tem que colocar o Gabigol pra jogar sim. Senão uma hora vai dar o mesmo problema que deu com o Dudu. É verdade. O Gabigol é diferente. Essa personalidade dele faz ele um jogador absurdo. E esse mano aí? Olha esse aí. Harry Kane. O Kane, jogador do Bayern de Munique, jogador inglês. Ontem ele conquistou o primeiro título da carreira dele. 31 anos. E só foi conquistar um título agora. Kane, que antes do Bayern de Munique jogou a vida inteira dele no Tottenham. Mas no Tottenham também, mais fácil você ganhar título no Santos do que no Tottenham. Porque no Tottenham é difícil. Exagerado. Aí ele foi jogar aonde? No Bayern. Foi ganhar o título mais fácil de todos, que é a Bundesliga. Que o Bayern ganha praticamente todo ano. Só que, ano passado, no ano de estreia do Kane, ele não ganhou a Bundesliga porque veio um Bayer Leverkusen do Xabi Alonso absurdo, que ganhou o título com quase 100 pontos. Temporada invicta. Mas esse ano, Kane acabou com essa zica, com esse jejum e levantou seu primeiro caneco. Eu gosto muito do Kane, pra mim um dos melhores
atacantes que a gente tem dessa geração. Já tá meio velhinho já, 31 para 32, pra futebol, claro, né? Pra vida tá novão. Mas que ele ganhe mais títulos pelo Bayern aí. Espero que venha uma Champions, quem sabe já eleva o patamar de títulos do Kane. Pra mim ele é um pouco superestimado, sabe? Ele é um ótimo centroavante, mas não é tudo que pintam assim. Lógico, ele tava num time mediano, que era o Tottenham. Não, você exagerou aí falando que o Santos tinha mais possibilidade. Mas o Tottenham não dava o elenco que o Kane precisava, que nem o Bayern de Munique dá. Mas eu não vejo ele, essa estrela toda, esse cara. Ele é o cara, ele é o centroavante do time encaixado, sabe? Que nem na Inglaterra. Cara, na Inglaterra ele não é um cara decisivo, ele não é um cara que põe no peito aqui que eu defino, que nem perder aquela Eurocopa para a Itália foi um absurdo. A Itália com aquela seleção mediana, sabe? A mostra é que ele e o resto ali sei lá, para mim é superestimado, eu entendo quem gosta, ele é matador, finalizador, mas não é esse cara todo. Sabe? Nessa geração inglesa aí, nenhum dos jogadores dessa geração atual conseguiu se mostrar de fato, porque essa Eurocopa que a Inglaterra perdeu pra Itália foi ridícula nos pênaltis. Aquele time da Itália nem se classificou para a Copa do Mundo. Então isso mostra que tem alguns jogadores que precisam aparecer mais. O Kane ganhando esse título talvez dê mais confiança para ele conseguir jogar melhor ainda e conquistar mais títulos na sua carreira. E só justificando, por exemplo, ele e o Lewandowski, não sei se você vai concordar comigo, ele e o Lewandowski tem o mesmo patamar assim de matador e tal. Mas o Lewandowski ele é jogador de jogo pequeno e jogo grande. E eu não vejo isso no Kane, entendeu? Mas o que você acha disso? Porque eu só tô falando aqui, eu quero contraponto agora. Pra mim, o Lewandowski também, na minha geração de atacantes, pra mim o melhor é o Suárez, o Lewandowski e depois o Kane. E abaixo do Kane só o Haaland, que pra mim também o Haaland é o mesmo padrão. Esses três são bem parecidos, são jogadores igual o Rudy falou. Joga a bola na área lá, são centroavante de geladeira. Joga e cabeceia, joga e empurra. Então, pra mim, são bem parecidos, mas o Lewandowski também acho que ele é mais decisivo. Tanto que ele tem Champions League pelo Bayern e ele chegou numa final de Champions League com o Borussia Dortmund, que não é tarefa fácil. O Borussia Dortmund não é um dos melhores times que tem, é o segundo maior da Alemanha, mas continentalmente não é o melhor que tem. E o Leva agora até no Barça tá jogando bem, esse Barcelona que pode ser campeão da Champions e fazendo 25, 30 gols por temporada com mais de 34 anos. Então pra mim é um jogador muito bom e melhor que o Kane, mais decisivo, mais arrojado, com mais personalidade. Isso aí. Fechou? Então, esse foi o nosso programa de hoje, com as notícias aqui mais relevantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um gostei e fiquem atentos para o próximo programa. Valeu aí, tamo junto. Valeu, até mais.